Lunar, Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Agora nós vamos iniciar a mesa 1, Por que narrar? Convidamos para compor a bancada o coordenador do Lunar, professor doutor Andreoli Costa. Andreoli é jornalista, professor e pesquisador sul-matogrossense, doutor em Comunicação e Informação pela URGS, mestre em jornalismo pela UFSC, fez seu pós-doutorado em Crítica Cultural pela UNEB. Atualmente é professor adjunto da UERJ e, desde agosto, professor colaborador do PPG Museu da Federal da Bahia. Andreoli é integrante das redes de pesquisa Pachamama, sobre imaginário da América Latina, Nutopia, sobre patrimônio material, Rede Fundamentos, sobre epistemologia do jornalismo e presidente da rede Folkcom, além de coordenador geral deste evento. O seu primeiro podcast narrativo foi produzido em 2016, quando lançou a Popularium pela Paratopia Podcast Multimídia. Agora chamamos a professora mestra Aline Hack. Aline é doutoranda em Comunicação pela USP, mestra em Direitos Humanos pela UFG, com pesquisa na área de feminismo, gênero, podcast, direitos humanos e ativismo digital. Gestora de projetos e pesquisadora no grupo de pesquisa De Olho nas Urnas, Candidaturas de Mulheres e Monitoramento da Igualdade de Gênero nas eleições de 2024. Um trabalho da UFG em parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. A Aline é criadora do Olhares Podcast, com o qual já recebeu 2 prêmios no NBcast. Como vocês viram na minha biografia que a Bruna leu, eu sou um pesquisador que vai juntar 3 eixos de pesquisa diferentes, né? Teoria do jornalismo pelo mestrado, né, que eu fiz na Santa Catarina, teoria do imaginário pelo doutorado que eu fiz na URGS e pela rede Folkcom, os estudos folclóricos. Isso faz com que eu tenha alguns entendimentos, né, que vão atravessando todo esse fazer, e quando eu chego para estudar podcast, eles ficam cada vez mais claros. E é por isso que eu prefiro começar com o nosso Big Bang, né, com um mito de origem, uma cosmogonia que vai ajudar a organizar esse entendimento de narrativas. E esse nosso mito de origem, quando a gente pensa podcast, a gente pensa no Brasil com essa narrativa aqui. Quinta-feira, 21 de outubro de 2004, esse é o Digital Minds Podcast número 1. O Digital Minds, ele é tido como o primeiro podcast produzido no Brasil. A mídia podcast, como a gente conhece, ela vai ser conformada, né, a partir do momento em que, em fevereiro de 2004, um jornalista americano, ele nomeia um fenômeno que já vinha acontecendo. Faz algumas sugestões de nome, né? Ele vai propor, por exemplo, audioblogging, guerrilha mídia, podcasting no sentido de ser um broadcast distribuído para iPods, né? A tecnologia do podcast, então, ela vai ser muito importante nesse primeiro momento enquanto sistema de distribuição, mas mais do que isso, ela vai dizer respeito a um fenômeno que o próprio Danilo Medeiros, quando ele lança esse podcast, ele menciona no episódio 1. Em vez da gente ter, ficar ouvindo rádio, ouvindo os programas de rádio normais, você está lá no seu carro escutando um programa que você não decide o que você vai ouvir, em vez de fazer isso, está começando a pintar esse movimento que é liderado pelo Doc Searls, que é um blogueiro muito conhecido aí nesse meio. Danilo, ele fala que ele está seguindo o lastro de um movimento encabeçado pelo Doc Searls nos Estados Unidos. E o Doc Searls, em 2001, ele propõe um termo que eu uso no meu doutorado, né, que é jornalismo pós-industrial, que é um termo que vai servir para encapsular esse momento, né, da vida contemporânea em que a indústria de notícias tradicional ela vai ser tensionada por agentes humanos e não humanos, amadores e profissionais, pessoas então que antes se havia ali uma forma de compreender o que era uma indústria de notícias, de repente isso vai se fragmentar, estaremos passando por um momento de tectonia, né, de terremotos. Assim. Com isso, o Dr. Searls está pensando o quê? Está pensando que esses amadores que começam a fazer mídia, por exemplo, eles vão afetar a própria mídia. A própria mídia já não vai mais ser ela mesma a partir do momento em que você tem, por exemplo, blogueiros produzindo
competindo esse espaço com jornalistas, por exemplo. No nosso caso do podcast, a mesma coisa acontece também com a mídia rádio. Então, o Danilo Medeiros, quando ele lança esse programa, ele o faz em 21 de outubro de 2004. E nesse programa, ele já traz alguns elementos que são muito caros para a gente entender o que faz um podcast. Primeiro, ele vai mencionar, né, esse lastro que vem de uma liberdade de formato, uma liberdade de constrangimentos organizacionais. Você pode escrever, ou você pode falar, né, enunciar da maneira que você quiser, com a liberdade de linguagem que você quiser, sem que uma empresa esteja lá dizendo o que você deve ou não fazer. Ele também incorpora essa crítica direta ao rádio, né? O Danilo ele vai falar que o podcast te liberta, né? Liberta de espaço. Você pode ouvir na hora que você quiser, você pode ouvir aonde você quiser. E, acima de tudo, no primeiro episódio, ele já vai ensinar como fazer. Ele vai dar os equipamentos, ele vai dar o software, ele vai orientar pessoas para que possam também replicar o que ele está fazendo. Isso mostra, né, que como característica fundamental desse mito de origem, por que mito de origem? Porque a gente não sabe se realmente foi esse o primeiro podcast. Ele é tido como o primeiro podcast, mas não tem como a gente saber. Vai que o cara postou, apagou, enfim. Mas as características fundamentais desse mito de origem devem ser usadas enquanto chave de leitura para a gente entender o fenômeno. Não que esse fenômeno não possa se transformar, mas que se as bases estão ali, como é que a gente entende hoje o podcast a partir dessas categorias? A categoria de conexão, a categoria de liberdade, a categoria de pertencimento, né? Como é que a gente entende isso? Não dá para negligenciar simplesmente porque hoje as pessoas estão consumindo mais podcast em vídeo. Não é por causa disso que a gente tem que deixar de lado a estrutura do seu surgimento. Para entender também o começo desse fenômeno, eu fui pensar nas coisas que eu já fiz, né? E como é que as coisas que eu fiz foram afetando essa minha percepção. O meu primeiro podcast, né, como o Bruno bem leu, o Populário, eu lanço ele em 2016, outubro de 2016. O Projeto Humanos, temporada 1, é de 2015, né? Então, quando a gente está fazendo podcast narrativo, a gente está fazendo quase nos princípios aqui do que no Brasil estava se produzindo. Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda teima em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia, não ocorreu com algum amigo de um amigo meu, e nem se deu em uma época muito, muito distante. Quando eu vou fazer o Populário, eu não faço porque eu tenho um lastro radiofônico. Eu não escutava rádio, eu não tinha essa relação de infância que muita gente diz que tem. Mas eu tinha uma relação com oralidade, com contação de histórias, com isso que antecede a própria lógica da mídia. Então, para mim, é equivocado, né, a gente restringir a lógica do que é pensar podcast sem pensar antes o que é narrar. O que é você se expressar oralmente? O que é você encontrar? Nesse movimento, inclusive, de autoexpressão, caminho de interiorização. Né? O podcast te convida à intimidade, o podcast te convida a pensar sobre si. Vamos pensar que hoje em dia é mais comum que você tenha editores, mas na nossa época, né, das antigas, assim, né, da outra onda de fazer podcast, a gente fazia tudo sozinho. E o que significa você gravar e depois você editar e se ouvir continuamente, né? Cada vez que você vai montar o seu programa, você termina o áudio, escuta ele todo de novo. E aí não tá bom, falta um corte, você edita outra vez e ouve de novo. Então pensa que é esse processo de você ficar ouvindo a si mesmo, ouvindo ao outro continuamente. Isso te dá uma interiorização muito maior do que a mera enunciação, que nessa linguagem radiofônica ela se encerra naquele momento. Por mais que a gente escute depois, né, está gravado e é só reproduzido. Mas no podcast temos um movimento de prestar realmente atenção no que está sendo dito, porque quem faz está ligado em todas as pontas. Tem uma artesania do processo interessantíssima. Aqui nós temos os programas que eu produzi, né? O Populário em 2016. Depois as pessoas começam a me ouvir no Populário e pedem para fazer o meu próprio programa, né? Então, eu crio um financiamento coletivo porque as pessoas vêm pedir para consumir, para me dar dinheiro. Então, esse é um fenômeno muito interessante, né? Que o usuário ele vem diretamente pedir para te financiar,
porque ele gosta, porque ele quer que continue, né? Vejam como isso é um fenômeno também de aproximação muito grande, de construção de comunidade. E dentro dessa lógica, em que o produtor e o ouvinte estão diretamente ligados, nós temos o surgimento disso que se convenciona chamar de podosfera. Antes da podosfera, nós tínhamos já a blogosfera. Não sei se vocês são dessa época ainda, mas a blogosfera era a esfera de todo o conteúdo que é produzido e circulado e distribuído na mídia blog. No caso da podosfera, a mesma coisa no âmbito do podcast. Hoje em dia, as pessoas costumam tensionar essa lógica da podosfera, né? Porque você não tem mais uma unidade entre os produtores. Né? Antigamente você tinha uma lógica mais direta assim, entre os produtores. Você tem uma pluralidade tamanha de programas que não necessariamente eles se conversam, não necessariamente eles se conectam. Eu queria também pensar isso mais adiante. Né? Será que realmente a gente não consegue mais falar disso? Agora vamos entrando, como eu disse para vocês, eu tenho atalhos mentais, né, que vão sendo construídos a partir das reflexões que eu fui conhecendo. E esse trabalho aqui da professora Cremilda Medina me inspirou muito. Cremilda Medina, né, hoje já aposentada pela USP, ela é autora de livros que eram muito clássicos para os estudos de jornalismo no Brasil. Entrevista, o Diálogo Possível, Notícia, um Produto à Venda. E ela, desde os anos 60/70, ela tem essa lógica de aproximação direta entre jornalismo, arte e literatura. E ela já ia pensando o que era narrar jornalisticamente desde essa época. E Cremilda que traz essa frase, né? A narrativa jornalística, ela é a construção de um cosmos diante do caos. Cosmos é o quê? Uma palavra em grego que significa ordem, organização. O caos é o oposto disso. Então, quando você narra, olha para um fenômeno, né? E dentro desse caos de informações do contemporâneo, você organiza isso, você dá estrutura, hierarquiza, inclusive, né? Colocando o que é mais importante, o que é menos importante, enfim. Você está construindo um cosmos. Narrar é construir um cosmos. E o que a gente faz aqui é isso. E o que significa, então, quando eu preciso pensar nessa construção de cosmos? O raciocínio se complexifica ainda mais quando eu vou encontrar o trabalho de Byung-Chul Han, muito contemporâneo, né? Mas ligado diretamente aos estudos de Walter Benjamin. Então, quando o Chul Han atualiza Benjamin, ele vai pensar o seguinte, que há uma diferença fundamental entre informação e narração. Informar traz a lógica quase capitalista, né? Uma lógica moderna de acúmulo. Eu vou produzir dados infindáveis que se acumularão. Né? Pensar uma transformação de uma vida em dados é converter todos os elementos dessa vida em material que pode depois ser consultado pelo mercado, enfim. Ele falou assim, olha, o storytelling está em alta ultimamente. Até passa a impressão de que estamos voltando a narrar mais histórias uns aos outros. Mas veja bem, ele considera isso uma ilusão. Tá? Na verdade, o storytelling é tudo menos o retorno da narração. Em vez disso, ele serve para instrumentalizar e comerciar narrativas. Ele está se estabelecendo como uma eficiente técnica, as palavras estão em itálico aqui para a gente prestar bastante atenção, de comunicação, que não raro tem objetivos manipuladores. Narrar é diferente. Narrar não é acúmulo. Narrar é selecionar. Narrar é cortar. Então, você está cortando por quê? Porque você está selecionando, você está deixando mais refinado aquele material. Então, o acúmulo é a lógica do capital. A narrativa é a lógica da superação do tempo. Pensem, isso aqui vem diretamente da minha tese de doutorado, né, onde eu vou estudar o imaginário do jornalismo. Eu penso ali, enquanto os mitos que afetam o jornalismo, um dos fundamentais é o mito do tempo. E que tempo é esse? Não é o tempo espiralar da narrativa oral. É o tempo devorador, é o Cronos. Né?
E esse Cronos que nos devora, ele faz com que, por exemplo, a nossa produção seja cada vez mais precária, porque a gente não tem tempo para produzir, a gente não tem dinheiro para produzir, a gente não tem tempo para pensar no que está sendo produzido e por isso a gente só repete, a gente não aprofunda. Diante disso, o oposto direto a esse tempo que nos devora é um tempo que o supera. E esse tempo da superação é o tempo da narrativa, em que não existe simplesmente futuro, não existe passado, né? A gente pode lembrar do Nego Bispo, que vai pensar em começo, meio, começo. Inclusive o nome de um podcast maravilhoso que nós encontramos por aí. Antônio Bispo nos deixou no final de 2023, mas seu legado e compartilhamentos continuarão vivos entre nós, se continuarmos olhando para trás e lembrando de seus ensinamentos. Através desses ensinamentos, da geração vó, geração mãe, geração neta de seu próprio povo, seu Nego Bispo compartilhou com nossas gerações o verdadeiro significado de ancestralidade. É graças e em honra à sua memória que produzimos esse trabalho que leva o título Começo, Meio e Começo, em sua homenagem. Pensando, tempo, narrativa, podcast, oralidade, eu penso que se narrar é organizar, quando eu quero narrar o campo em que eu atuo, quando eu quero narrar o campo da mídia sonora em áudio, o que eu quero organizar? Que cosmo é esse que eu quero construir? E um deles é um entendimento base de o que é um podcast. Ainda hoje, as pessoas tratam podcast como sendo um formato. Podcast não é formato. Podcast é uma mídia. Se a gente não consegue entender podcast quanto mídia, a gente não consegue perceber toda a potência que ele carrega, que é de ter vários formatos, que é de ter vários gêneros. Narrativo, inclusive, é um gênero. Para mim, há um paralelo nítido entre o que são os estudos de literatura para os estudos de quadrinho e os estudos de rádio para os estudos de podcast. Quem estuda quadrinhos aconselha diretamente, né, que o campo construa sua própria autonomia, porque quando você fica só usando os autores de literatura para tentar enquadrar em quadrinho, você deixa de ver a mídia a partir das suas próprias características epifânicas. Tem coisas que ali podem não estar aparecendo, porque você está tentando encaixar uma lógica que não é necessariamente dele. E é claro, eu não estou falando para ninguém deixar de usar rádio expandido, essa é uma teoria muito, muito importante para a gente, mas de tentar olhar a partir de uma outra heurística. O que é uma heurística? Heurística é um atalho de pensamento. Isso é, quando eu penso podcast, eu tenho que carregar junto comigo o entendimento de que com ele eu tenho, enquanto mito de origem, diretamente liberdade, conexão, enfrentamento. Oi? Intimidade. Exatamente. Todos esses elementos, inclusive isso é uma coisa que eu tinha notado, né, que o podcast carrega ainda, escalona a intimidade por causa do fone de ouvido, né? A gente está ali tendo a tatibilidade do áudio nos tocando por dentro. Aí um amigo meu, professor de rádio também, ele falou assim, mas eu posso escutar a rádio no fone. Desde o Walkman eu consigo botar o fone de ouvido e escutar a rádio. Eu falei, mas a mídia foi pensada assim? Não foi pensada assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso botar o podcast para tocar aqui agora e vai ser ruim a experiência. Mas ela não foi pensada desse jeito. Então, por isso é importante pensar na conformação inicial. Pensar a sua heurística própria, então, vai nos ajudar, né, a encontrar no podcast as suas especificidades para, inclusive, pensar como é que isso vai se direcionar para o futuro. Encerrando, então, pensando o que é podosfera e como eu posso narrar e pensar essa podosfera. Podosfera vem do quê? Há uma proxímia muito interessante, desde que as pessoas perceberam, desde que se falava em blogosfera, que a gente pode aplicar em podosfera também, que é a proximidade com o conceito, a noção, na verdade, de noosfera. Noosfera é uma lógica, né? É uma teoria do Pierre de Teilhard de Chardin. E o Teilhard de Chardin, ele tinha esse entendimento de que a gente, além de pensar uma biosfera, né, uma atmosfera, que havia algo além, né, que o ser humano havia produzido também uma noosfera, que é toda a esfera de todo o conhecimento humano disponível para a humanidade que circula. Quando a gente faz essa aproximação,
eu construo essa definição de podosfera, que é a totalidade da informação e do conhecimento humano produzido e coletivamente disponível por meio da mídia podcast, partilhando a partir dos processos afetivos envolvidos no âmbito de sua produção e recepção. Então veja que eu estou tentando ali encapsular, inclusive essa relação de quem faz, quem escuta, de quem faz e depois quer, de quem escuta e depois quer necessariamente fazer também, porque quer fazer parte disso. Isso nos leva a encerrar pensando o que é conhecimento. Mas o que é conhecimento que conhecimento eu quero, então, que esteja disponível nessa esfera. Eu posso publicar qualquer coisa? Eu posso ser irresponsável com o que está sendo comunicado? Isso está online, isso está disponível, isso afeta o conhecimento, né? Então, quando eu tenho noção da dimensão e da responsabilidade que eu tenho, eu penso também que eu não estou produzindo só para mim, estou fazendo isso coletivamente, construindo comunidade, pensando essa noosfera midiática, né, que surge e circula no podcast. É isso. Obrigado. Inclusive, eu fiz a apresentação hoje pensando um pouco nisso, desse suporte, porque a gente está num evento de podcast, e aí eu tinha pensado em não fazer uma apresentação de apoio visual, porque a gente está falando de áudio, né? A gente está falando de conexão pela voz, e, ao meu entender, podcast é áudio, não é vídeo. Então, pegando esse entendimento, eu vou trazer um pouco aqui de algumas situações que eu acho importante compartilhar para a gente pensar a importância desse evento. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez aqui o Andrioli por esse convite. Eu e o Andrioli, a gente partilha muito essa noção de podcast como uma ferramenta de afeto. Inclusive, a minha fala hoje vai se pautar bastante nesse sentido, né? Queria agradecer também ao Laboratório Lunar por ter organizado esse evento. Vocês são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. E aqui eu agradecer a vocês que dedicaram aqui o seu dia, né, a vir aqui. Eu vejo estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, jornalistas, pessoas que eu admiro muito, né, em todos esses campos. E o que eu vejo aqui também são pessoas com histórias, com curiosidades, com sonhos que se conectam pelo áudio, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, que o podcast, ele é, antes de tudo, uma ferramenta de conexão humana. O próprio professor Andrioli disse aqui, né, essa intimidade que a gente possui para falar com as pessoas e se conectar com a vida delas, né, é essencial para quando a gente pensa, quando a gente faz e quando a gente estuda sobre podcast. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês entenderem como é que o podcast ele vai passando pela vida das pessoas ao ponto de chegar a uma pesquisa acadêmica, a uma produção, a uma escuta. E é bem interessante. Eu sou jornalista, sou advogada de formação, e eu, como o professor Andrioli falou, e Mariana, eu sou a produtora do Olhares Podcast, que ele esteve ativo entre 2017 e 2023. Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a cozinheira operadora do direito, pseudo-esportista que adora problematizar. Ao meu lado, a devoradora de livros, colecionadora das melhores músicas e aspirante a bailarina, Luísa Arruda. Presente! E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Eu também sou doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais pela USP e sou mestre em Direitos Humanos. E a minha trajetória sempre foi guiada pela busca à igualdade de gênero, à justiça social e aos direitos humanos. Então, além de ser uma profissional ou pesquisadora, eu sou uma pessoa apaixonada por histórias. E aí, quando eu comecei o Olhares,
a ideia era muito simples, né? Eu era uma advogada que trabalhava dentro da área de gênero e eu tinha uma ideia que era muito ambiciosa, que era criar um espaço onde as mulheres pudessem falar sobre feminismo, sobre movimentos sociais e direitos humanos a partir das suas próprias narrativas. Então, todo tempo eu ficava naquela provocação, né? Nós sabemos falar, nós mulheres sabemos falar e falar muito bem, inclusive, mas quem é que está realmente disposto a escutar? Quem é que está... Porque o pessoal fala muito, né, que temos que garantir o espaço de fala às pessoas. Não, nós temos que garantir o espaço de escuta às pessoas, né? Então, escutar com atenção, escutar com afeto, com desejo genuíno de compreender aquilo que a pessoa está falando, é um grande desafio para todas as pessoas. E me faz compreender também por que o podcast em formato de vídeo tem sido tão atraente para determinadas pessoas, né? Principalmente para o público mais jovem, porque escutar é difícil. Escutar é muito difícil. Escutar é tão difícil que a gente paga uma pessoa para escutar a gente, que é o psicólogo, né? Ou a psicóloga. Então, quando eu criei o Olhares, essa foi a base dele. Nós vamos escutar as mulheres. E eu fiz uma proposta mais audaciosa ainda. Nós não vamos cortar falas. Para quem aqui gosta muito do podcast narrativo, que faz projetos de podcast narrativos, não cortar falas é praticamente o maior desafio que a gente tem, né? Então, a gente tinha que construir uma narrativa e tinha que conduzir uma entrevista de modo que aquilo ali ficasse compreensível, que ficasse amarradinho, né, no conteúdo e que fizesse sentido. E você falou da professora Cremilda, né? Eu acho que enquanto uma uspiana e grande admiradora da professora Cremilda, o ato de entrevistar ele precisa ser muito bem exercitado, porque o ato de entrevistar é o ato de escuta prévio. Então, a gente está escutando primeiro o que aquela pessoa tem a dizer, para depois, enquanto editores, editoras, produtores e produtoras, avaliar o que é, de fato, importante para que as pessoas escutem quando nós vamos editar, né? E quando eu, nessa condição de produtora de um podcast feminista, que não tinha, que tinha como um dos seus pilares não cortar falas de mulheres, eu precisava conhecer essas mulheres, eu precisava compreender o universo que elas faziam parte, o que era necessário para elas, qual era o anseio delas em contar uma história. E eu fui a primeira ouvinte antes dos meus ouvintes. Então, a partir do momento que a gente está disposto a escutar verdadeiramente essas mulheres, principalmente aquelas que lutam diariamente, né, por causas coletivas, que muitas vezes são silenciadas. Eu me lembro que foi muito simbólico para mim quando eu fui entrevistar um grupo de mulheres que tinham vindo para uma passeata, e elas falaram, tá, mas você vai cortar o que a gente vai falar? E aí eu falei, não, esse programa aqui vai praticamente na íntegra, a gente corta só se você estiver errado, ou algo assim. Ou se você pede para refazer a sua fala. Ah, tá, é porque nós não damos entrevistas, porque as pessoas distorcem o que nós queremos falar. E aquilo ali, para mim, foi assim, eu realmente não posso cortar isso. E aí eu queria que uma de vocês pudesse me explicar o que é um quilombo, quem é a comunidade quilombola? Aline, as comunidades quilombolas, eu acho que a priori a gente vai ressaltar que nós somos mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, né? E nós estamos em praticamente todos os estados, com exceção do Acre, que nós não temos quilombo, e no Distrito Federal, os demais estados todos
possui comunidades tradicionais quilombolas. As comunidades tradicionais quilombolas, elas têm uma formação que está especificada tanto no artigo 68, que são remanescentes de comunidades quilombolas, e como remanescente são comunidades que são... Eu estou falando para vocês fazerem isso? Obviamente não. O podcast narrativo, ele tem esse modo de construir a história. Mas a provocação que eu coloco a partir dessa minha experiência é: o que você vai selecionar para contar uma história? Qual é o contexto que você vai inserir essa fala? Sabe? Porque, assim, um podcast, e aí eu vou dizer em relação ao meu, mas não apenas o meu, mas todos aqueles que você mencionou e todos aqueles que o laboratório reuniu, o podcast ele é um arquivo. Ele é um arquivo de memória, ele é um arquivo de preservação, que ele pode se perder se não tiver alguém atento para escutar aquela história. E aí o Olhares acabou sendo uma base, né? É uma base de vozes femininas, ele é uma base de preservação de memórias e histórias de mulheres, é uma base de inspiração para causas coletivas, e ele ainda tem algo único que, se nós pensarmos em mídias predominantemente de internet, ele tem uma cauda longa maravilhosa. Alguém aqui não sabe o que é cauda longa? Cauda longa é assim: quando algo é publicado na internet, aquela publicação ela tem um período de consumo. E o podcast ele tem um período de consumo muito grande. Então, a gente fala que é a cauda longa. Ele é publicado e, a partir de determinado momento, ele começa a... As pessoas perdem o interesse naquele conteúdo ou ele vai fugindo dos algoritmos, caso ele não seja constantemente alimentado o interesse por aquilo. E o podcast ele continua na cauda longa. Dificilmente ele encosta no zero. Então, sempre tem alguém interessado a escutar aquele seu programa, aquele programa que foi publicado. Essa cauda longa, né, que faz com que um episódio pode ser descoberto daqui a meses, anos, e se tornar ainda relevante, é o potencial do podcast enquanto arquivo. Ele gera reflexão, ele gera transformação e ele gera continuidade. Então, esse caráter de permanência me fascina, e acho que fascina muita gente, né? E foi o que me impulsionou a transformar o podcast num objeto de pesquisa. E aí vem a questão da pesquisa em podcast mesmo, que eu acho que é um desafio, e acredito que tem muita gente aqui interessada nisso, né? Quando eu comecei a pesquisar podcast em 2018, você sabe, né, André? Olha como é que é, né? Tinha pouquinha gente interessada nesse tema na academia, né, professor? Quando eu concluí o meu mestrado, já via esse cenário mudando e, ao mesmo tempo, o interesse de uma forma interdisciplinar nessa mídia. Então, a gente está aqui reunido nesse evento para trazer também novos sentidos e propósitos para essa mídia. E, dito isso, o podcast narrativo, e aí pegando o tema dessa mesa, eu queria reforçar que ele é uma ferramenta de identidade, ele é uma ferramenta de preservação de memória, mas ainda assim, mas além disso tudo, ele é uma ferramenta de análise crítica da sociedade. Porque quando a gente pensa em podcasts narrativos, e aí a gente está aqui trazendo para representar esse universo de podcasts narrativos, pessoas do Rio Memórias, do Samba das Pretas, Copa em Preto, Presidente da Semana, Pavulagem, Catingueira, Praia dos Ossos, e entre tantos outros aqui, a gente está falando de projetos que recontam histórias em novas perspectivas. E muitas dessas histórias foram, durante décadas, silenciadas, distorcidas, ignoradas pela mídia tradicional. São histórias de pessoas e comunidades marginalizadas pelo racismo, pela xenofobia, pelo machismo e pela falta de espaço e poder nas mídias tradicionais. O podcast, então, ele surge como uma possibilidade de quebrar esse ciclo, oferecendo um ritmo próprio, um espaço seguro para contar e preservar as narrativas que antes eram invisíveis. E produzir esse tipo de conteúdo exige afeto, assim como você disse, né, Andrioli? Não existe uma narrativa potente sem sensibilidade. Quando a gente narra histórias, a gente lida com memórias, a gente lida com dores, a gente lida com esperanças, e é por isso que também
pesquisar podcast exige afeto, porque nós não podemos olhar esses conteúdos apenas como dados e objetos de análise. A gente lida com vozes, com pessoas, com trajetórias que merecem respeito e cuidado. E isso, a academia tem um papel essencial, porque isso que a gente está vivendo hoje é histórico. Nós temos um encontro totalmente dedicado à pesquisa em podcast, não apenas como uma parte de um grupo de trabalho, uma pré-conferência, um evento de mercado. A gente tem 2 dias inteiros para a gente trocar metodologia, achado, dúvidas, sonhos. Temos 3 GTs que vão nos ajudar a entender a riqueza dessa mídia sob diferentes lentes. E isso é um espaço de aprender, de criar redes de afeto. E vocês são todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? Porque o afeto acadêmico ele existe, gente. A gente precisa acreditar que ele existe, porque ele existe, ele é real. E a pesquisa ela precisa ser um espaço de cuidado, de colaboração e de troca genuína. Infelizmente, a pandemia fez com que isso se enfraquecesse um pouco, mas a gente pode encontrar aqui futuros parceiros de pesquisa, amigos, novas ideias para fazer podcasts, para fazer pesquisas de mestrado, doutorado. Então, nós temos esse desafio, né? Escutar é um ato de responsabilidade e produzir é um ato de responsabilidade. Produzir podcast e produzir ciência. E essa parte de pesquisar podcast é um desafio. E nós temos aqui, nesse evento, a academia e o mercado. E esses 2 universos, eles podem conversar, eles não precisam estar em lados opostos. Então, eu deixo um convite para vocês aqui, para que olhem a pesquisa como aliada e olhem o mercado como aliado, porque pesquisadores trazem as perspectivas para enriquecer as produções, enquanto o mercado traz insights que podem nos ajudar a compreender como os podcasts circulam e impactam o público, né? Então, eu espero que ao longo desses dias vocês se permitam sentir, escutem com o coração, perguntem, troquem, criem laços e saiam daqui não apenas com novos conhecimentos, mas também com novos afetos. E o podcast, nas suas diferentes formas, é resultado desse sentimento. Então, muito obrigada por estarem aqui. Aproveitem cada minuto desse evento. E nunca se esqueçam, toda pesquisa, todo podcast começa com a escuta, e escutar é um ato de afeto. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Irene Chemin. Eu sou antropóloga e atualmente faço mestrado no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, na Unicamp. E estou super feliz de estar aqui nesse encontro maravilhoso. Faço parte do podcast Mundaréu, que é um podcast de antropologia. A Fernanda está aqui comigo. Também o podcast Maternidades Ameaçadas, entre outros. E gostei muito da fala de vocês. E eu queria perguntar, como o professor trouxe essa pergunta no final, né? Qual conhecimentos queremos circulando na podosfera? E eu trabalho também com adolescentes e podcast, e uma preocupação grande para mim é a grande circulação de podcasts que produzem desinformação, né? Porque a gente vive num contexto onde as pessoas podem publicar o que bem entender, né, na internet, mas eu acredito que um papel muito importante de quem produz conteúdo e produz podcast é estar brigando por espaço mesmo, né, e por narrativas que combatam qualquer forma de desinformação e de preconceito. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouco qual meios que a gente pode encontrar de estar disputando esse espaço e qual a importância dos podcasts nesse sentido e de como a gente que produz pode estar se posicionando também, né, dentro dessa questão. Obrigada. Meu Deus, é um desafio, né? A gente está soterrado de algoritmos hoje, né? Porque é difícil disputar espaços com quem tem verba para impulsionar projetos, né? A gente está vendo a questão, por exemplo, do grande problema das informações falsas é quem patrocina essas informações falsas, né? Então, eu acho que seria criar uma rede mesmo de divulgação e fortalecer os meios de checagem do podcast,
porque a gente não ouve falar de checagem de podcast, né? A gente ouve mais falar sobre a checagem de notícias ou de informações que circulam, mas não existe um projeto que se dedique à checagem de podcast. Eu acho que por conta também da facilidade que existe na publicação de podcast, porque, querendo ou não, é possível publicar a partir de materiais, de equipamentos eletrônicos muito simples, né? A gente consegue gravar no celular, gravar no computador. Então, eu acho que existe esse desafio. Agora, eu acho que, em geral, seria isso, assim, porque a disputa de algoritmos mesmo, eu acho que ela se fortalece por redes, né? Mas, ainda assim, criar meios confiáveis de fazer checagem, acho que seria o melhor caminho. Só complementando, acho que o princípio da disputa é a gente aceitar esse lugar de autor, né? De fazer. Né? Então, quando eu pergunto assim, que cosmos que eu quero construir, depende da narrativa que eu estou disposto a produzir. Então, às vezes, por exemplo, vai ser trabalhoso, você não vai ter apoio, você não vai ter recurso, mas você tem o desejo de agir por esse outro mundo, né? Esse outro cosmos que você quer construir. Então, isso é preciso. Isso é preciso encarar enquanto missão. Né? É difícil, assim, é meio romântico, mas o podcast também ele surge assim, né? Então, eu sinto que eu tenho missões. Assim. Quando eu faço os meus programas, é porque é mais do que se o meu ouvinte está me esperando ou não. É porque se a gente não faz, quem que vai fazer? Então, é nesse desejo de construção que parte inicialmente. Aí depois, articulação em rede, checagem, acho que é ótimo. Vamos lá. Nem Lancaster perguntou: como vocês acham que podcasts narrativos vão se desenvolver como meio no futuro? Pensando como cada vez mais vemos podcasts coloquialmente conhecidos como mesacast e videocast. Essa é a grande questão. Na verdade, esse é o X da questão. Quando eu mostro e falo que eu acompanho uma mídia podcast desde 2008, né, e que eu fiz os meus primeiros lá em 2016, as pessoas, hoje elas me perguntam assim, nossa, mas eu não sabia nem que tinha podcast antes da pandemia, não fazia. A nossa mídia já é tão nova, né? Amanhã ela faz 21 anos, mas tem gente que acha que ela é ainda mais nova, que ela tem 4, 5 anos, né? E se surpreendem porque realmente o boom veio no pós-pandemia. Então, o que a gente tem no pós-pandemia? Nós temos a lógica da acumulação. Pensem o que é você produzir horas e horas de um mesacast X com o objetivo de produzir cortes e cortes e cortes que vão ser automatizados depois e vão circular sem você ter qualquer tipo de relação com aquele produto, né? Dentro do mesacast, especialmente esses mesacasts, né, que são feitos para durar muito tempo e gerar muitos cortes e ser sempre polêmico, a lógica é do acúmulo. E a gente não consegue vencer acúmulo com acúmulo, velocidade com velocidade. A resposta é a narrativa. Isso é, se a gente não tem dinheiro, não tem espaço, a gente consegue ter o diferencial pela autoria, pela criação, pela inovação. Por isso que quando Bruna faz a leitura inicial e fala que um dos princípios do Lunar é você fazer uma produção inovadora, a inovação não está nessa lógica de empresa, assim, eu quero ser uma empresa inovadora, mas está na lógica de por que eu estou fazendo esse programa, para quê, né? A partir de que olhar, como é que eu consigo dar uma cara própria para esse material, que ele não seja só mais um. Isso é uma coisa que eu falo para o pessoal da divulgação científica também, né? Às vezes a gente publica podcast achando que eu fiz divulgação científica, gravei e publiquei. Tem 2 downloads, tem 1 download. Então, assim, isso é divulgação científica? Se ninguém está consumindo a divulgação científica, será que a gente não tem que pensar de um outro jeito, que é como é que a gente faz isso chegar em mais pessoas, organizar essa informação, curadorear essa informação, e aí a narrativa está aí fazendo parte. Obrigado.